No vídeo Método de Estabilidade de Uri 1, apresentamos o método de estabilidade de Uri. Agora desejamos utilizar exatamente esse método para determinar para que faixa de valores de ganho K esse sistema em malha fechada é estável. Primeiramente, precisamos encontrar a equação característica desse sistema em malha fechada. Então, começamos procurando a função de transferência deste bloco, que é a função de transferência de ramo direto, que neste caso coincide com a função de transferência de malha, uma vez que a realimentação é unitária. Essa será a função de transferência de pulso também. Então, escrevemos assim, G de Z, que é a função de transferência desse bloco, G de Z, é igual a transformada Z de K vezes a função de transferência do segurador de ordem zero, 1 menos E menos TS sobre S, vezes esta função de transferência, 1 sobre S mais 1. Okay? Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Transformada Z de 1 menos E menos TS. E aqui vamos agrupar o resto dos elementos, S mais 1 aqui. A transformada Z desta parte, ela é imediata, então é 1 menos Z a menos 1. Vou corrigir aqui, menos 1. Transformada Z do que ficou lá dentro. K sobre S2, S mais 1. Okay? Muito bem. Agora procuramos a transformada Z dessa parte em tabela. Fazendo isso e utilizando o tempo de amostragem 0,1 que foi dado aqui e, obviamente, utilizando essa localização do polo em S igual a menos 1, encontramos o resultado que é G de Z igual a K, esse K aqui é o que eu ganho, 0,00484 Z mais 0,00468 sobre Z menos 1, Z menos 0,905. Muito bem, então esta é a função de transferência de ramo direto e a equação característica do sistema em malha fechada sabemos que é 1 mais G de Z igual a 0. Essa aqui, portanto, é a equação característica. Então, substituindo isso aqui, finalmente chegamos ao seguinte resultado. Z2 mais menos 1,905 mais 0,00484K vezes Z mais 0,905 mais 0,00468K igual a 0. Isso tudo, obviamente, está sobre Z menos 1, Z menos 0,905. Contudo, como isso está igual a 0, se multiplicarmos cruzado, ficaremos só com o numerador igual a 0. Essa é a equação característica, digamos assim, resultante, que é o que usaremos a partir da próxima transparência. Então, aqui está copiada aquela parte da expressão anterior e precisamos aplicar o critério de estabilidade de Uri a esta equação.
Muito bem, primeira coisa a observar, trata-se de um sistema de segunda ordem, portanto, o número de condições de estabilidade que precisamos testar é 2 mais 1 igual a 3. Então, resgatando as condições do método, precisamos consultar o primeiro vídeo, caso você não se lembre. Então, a primeira condição é polinômio Q em z igual a 1, queremos saber se ele é maior ou não do que zero. Então, calculamos Q de 1. Então, é 1 ao quadrado, mais menos 1,905, mais 0,00484K, Z é 1, mais 0,905, mais 0,00468K igual a zero. Isto, fazendo as contas, isso resulta em 0,00952K maior do que zero, de onde temos que K precisa ser maior do que zero, para atender ao primeiro quesito, a primeira condição. A segunda condição é menos 1 elevado à ordem do sistema, que é 2, que de menos 1 precisamos saber se é maior do que zero. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui basicamente fica Q menos 1 maior do que zero. Essa é a condição. Então, calculamos que é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 aparece aqui, então esse sinal será trocado. Menos 1,905 mais 0,00484K. E aqui não há mudança de sinal. Mais 00468K igual a zero. Perdão, aqui nós vamos colocar assim. Queremos saber se isso aqui será maior ou não do que zero. Okay? Muito bem, mais uma vez, fazendo as contas, chegamos ao seguinte resultado. Menos 0,00016K maior do que menos 3,81. Vou fazer um passo intermediário aqui para chamar atenção a um detalhe que muitas vezes as pessoas esquecem. Vamos multiplicar essa equação toda por menos 1. Então fica assim, 0,00016K. Ao multiplicar a desigualdade por menos 1, isso aqui inverte 3,81, de onde K precisa ser menor do que 23.812,5. Essa é a outra condição para que haja estabilidade. Deixa eu voltar nesse ponto, porque a tendência é simplesmente passar isso aqui dividindo o negativo, negativo com negativo positivo, as pessoas esquecem de virar esse sinal. Então, atenção aqui. Muito bem, precisamos de 3 condições, então a terceira condição é módulo de A0, precisamos saber se ele é menor do que A2, em que A0 é esse coeficiente e o A2 é esse 1 que aparece aqui. Portanto, essa condição se transforma em 0,905 mais 0,00468K. Quero saber se esse módulo é menor do que 1. Como K ele necessariamente é positivo para que o sistema seja estável, então eu posso eliminar os sinais de absoluto, e isso aqui resulta em K ser menor do que 20,299.
Essas são, então, as 3 restrições e observamos que, como esta exige que K seja menor do que 20,3 aproximadamente, esta restrição ela basicamente cai em desuso. Então, a condição para estabilidade, resumindo, é K positivo e menor do que 20,299. Este é o resultado e queremos agora verificá-lo por simulação. Bom, para isso, vamos calcular explicitamente a equação que é a função de transferência em malha fechada, C de Z sobre R de Z, é G de Z sobre 1 mais G de Z. Então, G de Z aparece aqui com essa parte e 1 mais G de Z, este polinômio que acabamos de estudar, sobre essa parte. Essa parte ela cancela, né? Então, efetivamente, nós só precisamos simular essa parte indicada e lembrando que a faixa de valores de K para os quais o sistema é estável é esse daqui. Então, começamos com uma simulação tomando K igual a 1. Então, aqui, onde mais? Aqui e aqui. E a simulação dá essa curva aqui em asteriscos pretos. Trata-se de um sistema discreto, então são os valores em tempo discreto, são apenas os asteriscos. Como K igual a 1 está nessa faixa, de fato o sistema em malha fechada é estável. Vamos avançar mais próximo ao limite de estabilidade. Tomemos K igual a 10. Para K igual a 10, o sistema ele é muito mais rápido, mas também muito mais oscilatório, o que não é nenhuma novidade, uma vez que nos estamos aproximando do limite de estabilidade. E temos essa resposta aqui em círculos azuis. Então, o sistema amortece, o sistema ainda é estável. Vamos tomar K igual a 20, já quase chegando no limite de estabilidade. Nesse caso, para guiar o olho, eu interpolei os valores, então não aparecem os valores discretos no tempo. Mas lembre-se que se trata de um sistema em tempo discreto e essa interpolação é simplesmente para ajudar a guiar o olho. Em traço vermelho está o caso para K igual a 20. Observe que os picos amortecem muito lentamente, mas ainda amortecem. Ou seja, o sistema em malha fechada é efetivamente estável, assintoticamente estável. Por fim, vamos escolher um valor de K fora da faixa de estabilidade, K igual a 21. Está aqui em preto, de novo interpolei para ajudar a guiar o olho, e vocês observam que aqui há uma divergência. Isso aqui, eventualmente, vai divergir para o infinito. O que confirma que, de fato, esta é a faixa de valores do ganho K para o qual o sistema em malha fechada é estável.